Boa noite a todos que eu ainda não havia cumprimentado, né? Hoje nós estamos com esse tema, né? Dor e sofrimento. Para a gente conseguir entender e diferenciar dor e sofrimento, a gente tem que buscar o que se fala a respeito de dor. A gente vai encontrar entre as pessoas que hoje são especialistas em dor a seguinte definição: ela é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão dos tecidos físicos. Então, a dor, você tem uma dor no joelho, você tem uma dor nas costas, é algo físico. Mas você também tem dores emocionais. Logo, quando uma mãe perde um filho, ela sente dor. E talvez essa dor nunca passe. É uma dor que ela traz com ela. Tá? Então, ela pode também, e ela também é muito intensa. Então, isso seria dor. E sofrimento? Eles colocam sofrimento como qualquer experiência evasiva e sua emoção negativa correspondente. Ela é geralmente associada com dor e infelicidade, mas qualquer condição pode gerar sofrimento se ele for subjetivamente aversiva, quer dizer, a pessoa repele aquela sensação. Às vezes não é uma dor física, é algo dentro dela que ela repele, ou algo exterior também que ela repele. Então, o sofrimento vai ter essa diferenciação, porque o sofrimento, ele é percebido pela gesticulação da pessoa, principalmente o rosto. Principalmente o rosto. Você olha para a pessoa e fala, fulana está em sofrimento. Por quê? O semblante dela conta. O modo dela conversar com você conta. Então, ela se fecha. Uma pessoa depressiva está em sofrimento? Está. E você, quando olha para um amigo que está depressivo, você percebe? Às vezes, sim. Às vezes, ele esconde de todo mundo. Né? Enquanto a dor, ela tem lugar em todo o corpo. E, geralmente, a gente sabe que a pessoa está com dor por causa de grito, gemido, lágrimas. Então, tanto o sentir dor como o ter sofrimento são expressados de maneira diferente pela nossa organização física. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente para a gente ver lá no final a diferença exata entre eles, né? Atualmente, a incidência de pessoas que tomam medicamento por causa de dor é imensa. É imensa. Olha aqui em Divinópolis. Ali o centro da 1º de junho, em Goiás, a quantidade de farmácias. Bom Pastor, numa esquina, tem 4. Por que tanta farmácia? Porque há uma grande busca por medicamentos. Então, se toma medicamento porque está triste, se toma medicamento porque está agitado, se toma medicamento porque está ansioso, se toma medicamento porque está doente, está sentindo alguma dor física, mas a maioria das medicações que estão sendo vendidas são para dores emocionais, para dores da alma. E é essa dor da alma que vai nos levar ao sofrimento. Mas a gente tem que ter sempre em mente que a dor não faz parte dos planos de Deus. Nós não viemos aqui para sentir dor.
É lógico, ele criou esse organismo, né? Às vezes a gente abusa dele, eu me alimento demais, meu fígado vai dar o grito, eu sinto dor no estômago. Eu faço exercício demais, ou me movimento bruscamente, vai dar dor na coluna, vai dar dor nas pernas. Então, tem o mau uso da organização física, mas tem também a organização física, que com o tempo, principalmente, vai ficando meio gasta e vai dando. Tanto que eles falam que a pessoa idosa que acorda de manhã e não sente dor, ela morreu. Porque a gente é igual o biscoito creme cracker, né? Você pega, dá o barulho, ao acordar principalmente, né? Então, quando a gente entende que a dor não faz parte dos planos de Deus, a gente descobre, né, que não é um castigo. Durante muito tempo se acreditou que a dor era um castigo. Né? A dor é um mecanismo que vai atuar para o enobrecimento do espírito. E é isso que nós vamos tentar passar para vocês. As vantagens da dor. Porque a dor muitas vezes é necessária para nós. E Kardec, por causa disso, ele dedicou maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo às aflições, bem-aventurados aflitos. Por quê? Porque era algo de grande importância, era algo que a gente precisa compreender para a gente conseguir nos superar e atingir realmente um prazer de viver e oportunizar tudo que tem à nossa volta para o nosso crescimento. Ao invés de nós ficarmos passeando, né, usando essa encarnação como uma colônia de férias, a gente pode, através de todas as deficiências, toda a problemática que a gente vai ter na vida, aproveitar para nos tornarmos pessoas melhores, para crescer com essas dores. E durante um período muito grande da nossa história, nós chegamos a acreditar, e muitos acreditam até hoje, que sentir dor nos daria o céu. Tanto que existiu nos tempos antigos o silício, que era a autoflagelação. E isso está tão presente na nossa vida que quando a gente encontra um companheiro que ele fala assim, nossa, esse final de semana eu tive uma dor, principalmente quando a amiga é mais velha, eu tive uma dor, daí o outro logo fala assim, você não imagina, a minha foi muito pior. Você não imagina o que é ter dor disso. E entra-se numa disputa de qual dor foi pior. Eu senti uma dor forte. A gente sempre tem que exaltar a nossa dor. Colocar ela como se fosse a maior dor do mundo. Como se nós fôssemos o maior sofredor. Ainda trazendo no nosso inconsciente que sentir dor, que sofrer, é que nos daria a porta do céu. Nos daria condição de viver melhor na vida espiritual. Né? E não é. Neste capítulo, inclusive, a espiritualidade, juntamente com Kardec, nos adverte que não é sofrer que vai fazer com que a gente supere as nossas dificuldades, que a gente realmente progrida, que a gente realmente evolua. Porque dor não traz evolução, gente. Dor não traz evolução. E nesse capítulo está escrito que é o bem sofrer. É como a gente se porta diante das nossas dores, diante das vicissitudes que acontecem no nosso caminho. Então, esse bem sofrer, utilizar todos os padecimentos que a gente encontra pelo caminho para o nosso benefício, para o nosso crescimento.
E vocês sabem o que é bem sofrer? É engraçado falar isso, né? Ó, gente, vocês vão sofrer direitinho, viu? Sofre direitinho, que é muito bom. É isso? Não. É a forma como a gente encara a dor. É difícil, é penoso, mas a forma como a gente encara a dor vai fazer uma diferença enorme na nossa vida. Enorme. Né? E eles colocam que tem 2 espécies de vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outra fora dessa vida. Opa, mas então, a dor que eu estou sentindo hoje não é, como nós conversamos anteriormente, né? O acaso. A dor que eu estou sentindo hoje, será que é o meu destino? Foi uma escolha minha vir e conviver com essas pessoas, vir e passar por esses padecimentos? Ter um filho difícil? Ter uma mãe difícil? Ter um marido difícil? Ou uma esposa difícil, tá, gente? Vamos jogar para os 2 lados, né? Então, eles questionam no Evangelho para a gente retomar a origem dos males terrestres. Quais os males que nós agravamos aqui no planeta? Quais os males que nós fazemos com que eles, de um grão de areia, vire um caminhão de areia? E eles vão citando, a espiritualidade vai citando vários pontos. Entre eles estão, eles colocam, vou ler exatamente como é colocado no Evangelho. Quantos homens caem por sua própria culpa? Por imprudência, por impaciência, não saber esperar, né? E a gente não cai por desconfiança, por medo, por falta de fé, por insegurança. Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos não teriam uma vida mais tranquila se não fosse o seu orgulho e sua ambição? De querer ter mais, de querer ser melhor do que todo mundo, de abrir mão da família para possuir, para ser. E hoje as mulheres estão fazendo isso também. Estão abrindo mão da família pelo ter. Porque eu trabalhando, eu consigo uma casa melhor, porque trabalhando eu consigo um carro melhor, mas a missão, quando se tem família, seja ela, eu e o marido, eu e um filho, eu e os filhos, e a esposa e o marido, e vai a parentada toda, é qual? É a família. A minha missão é com a família. Missão não é só aquilo que a gente fala assim, fulano tem a missão de governar um país, fulano tem a missão de dirigir um hospital, fulano tem a missão de dirigir uma escola, ou, né, de dirigir uma cidade, um estado. A gente sempre coloca missão, aquilo, a missão de Chico, a missão de Divaldo, como se fosse Cada um tem a missão de acordo com as suas necessidades de aprendizado. Porém, a missão mais importante que Deus nos dá é a família. É na família que vamos encontrar os maiores atritos, também os maiores amores. É essa compreensão daquelas pessoas que ali estão juntas. É o aprender com o outro, é ter pensamentos diferentes, para que a gente cresça, né? Quantos se arruinaram por falta de ordem,
de perseverança pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? A gente falava ali sobre sexo, anteriormente. Quando você vê um pedófilo, você vê alguém que não conseguiu limitar os seus desejos e se arruína. Quando é descoberto, se arruína. E aflige várias pessoas em torno dela, que ele vai ter que responder por elas. Então, esses impulsos nossos, esses desejos, vai sim muitas vezes nos arruinar. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Ah, vou casar com fulana porque ela é linda. Ah, eu vou casar com Beltrano, olha só, ele deu bem na vida, ele tem posses, olha o carrão. E o amor? Escolher uma pessoa para viver junto é uma coisa muito especial. Nós não podemos nos fixar, né, em valores materiais, em valores físicos, porque tudo isso vai passar. Nós temos realmente que pensar no coração, se realmente nós vamos trabalhar bem juntos, né? Quantas disserções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Um bom diálogo, uma boa conversa. Quantos amigos se foram porque não houve oportunidade de conversar, de abrir o coração verdadeiramente? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Lá perto de casa, outro dia, desencarnou um senhor cego, teve que amputar a perna. E as pessoas falavam assim, nossa, ele sofreu muito. Sofreu, sentiu muitas dores, sentiu. Mas se ele tivesse se cuidado, ele sabia que ele tinha diabetes. Ele sabia os riscos que ele corria. Mas ele não prestou atenção na alimentação. Ele começou a alimentar com tudo que ele não deveria. Da mesma forma, quando temos um problema no fígado, temos um problema em qualquer parte do corpo, que determinados alimentos não devemos utilizar e continuamos a utilizar. Quantos jovens morrem porque tomaram remédios para ficar musculoso, sem prescrição médica? E há um sofrimento ali, e há uma dor ali. Então, quantos pais são infelizes, né, com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? A criança tudo pode, principalmente hoje. Ela pode tudo. Ou então, o pai que não está nessa vai pedir, deixa, não, toda criança tem. O celular é um problema hoje. Né? Outros exigem do filho que ele seja o melhor aluno da sala. Você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que jogar, você tem... E respeitar as tendências daquela criança. Será que se ela for um doutor, ela vai ser tão feliz do que ela se for um professor? Um técnico? E nós cobramos isso. E depois começamos a nos dar mal com o filho, porque ele começa a se revoltar. E nós deixamos o filho, acha bonitinho, ele dá um tapinha na gente hoje, dá um tapinha na gente amanhã. Quando ele é adulto, ele nos dá uma surra, porque ele vai estar mais forte que a gente. Então, tudo isso decorre da educação, decorre do nosso proceder. Mas ele coloca, se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, há outros, há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho.
e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal o exemplo da perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna, que frustraram todas as precauções e aconselhamentos e de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganharem a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo. E aqui eu volto a falar, toda vez que a gente cita essa fala de Kardec da espiritualidade, na época da publicação do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, idiotia e cretinismo não eram palavras pejorativas, eram as palavras usadas para designar qualquer pessoa que tinha alguma doença mental, alguma síndrome. Ok? Vamos deixar isso claro, porque senão depois vocês vão falar que eu ofendi. Eu não ofendi, está escrito lá e a gente está explicando. Então, como explicar isso? De onde veio isso? Se ele fez tudo certinho, se ele não fez nada que eu falei antes, se ele agiu correto na vida, se alimentou de acordo, teve as precauções, não abusou. Por que isso, então? Causas de vidas passadas, que é a segunda, uma ele falou que era na vida presente e outra em vidas passadas. A utilização mal da inteligência leva. E eu gosto muito quando o doutor Roberto Lúcio fala nas palestras dele, que ele trabalha no hospital psiquiátrico, né? Ele vira e fala assim, o esquizofrênico grave de hoje está se curando. Ele está se curando. O político corrupto será o esquizofrênico de amanhã. Eu acho isso, assim, para se pensar, né? Então, a causa, muitas vezes, de vir e ter a problemática toda, doenças que não têm jeito de prevenir, são causadas por ações passadas. Mau uso da organização física, mau uso da inteligência, mau uso do poder, mau uso de todas as possibilidades que a vida nos dá. Vai nos trazer isso. E a doutrina espírita nos mostra também nesse caso uma coisa muito importante, que quando nós desencarnarmos, não haverá julgamento, não haverá juiz nenhum para falar você é culpado. Vai ser nós com a nossa consciência. O juiz, o advogado de acusação e de defesa está dentro de nós. Então, nós vamos ser julgados por nós mesmos. E o arrependimento e a consciência pesada vai falar, não, me deixe voltar. E me deixe voltar com essa problemática. Eu preciso aprender, eu quero aprender. Me permita. E muitas vezes eles, na bondade, né, falam com a gente assim, não, meu filho, vai só com problema. E a gente chega aqui com esse problema e fala assim, que coisa horrorosa. Poxa, mas só permitiram que você viesse com um. E lá no plano espiritual você queria 3, 4 problemas. Então, quando há esses casos, seja na família, seja conosco, nós estamos envolvidos. É um sobrinho que tem um problema, você está envolvido. Você não é parente? Você está envolvido, você está naquele grupo familiar. Você também tem que observá-lo, você também tem que ampará-lo, você também tem que ajudá-lo e ver que muitas vezes a situação que ele passa foi por causa de uma atitude errada. Então, não vamos fazer algo que possa nos levar a isso. Então, gente, que a duração das nossas penas também, elas não são durações. Você matou alguém, você vai ficar 5 anos padecendo disso. Não,
Elas não são rígidas. Por exemplo, uma pessoa tem uma desavença muito grande, um homem tem uma desavença muito grande com uma mulher, né? E a mata. Mas ele gostava dela, mas ele matou. Daí ele retorna como filho dela. Ele não vai precisar morrer pela arma. Ele não vai precisar, porque a lei de Deus é a lei do amor. Então, na vida, pode existir dor sem sofrimento. Como pode existir sofrimento sem dor. Do primeiro caso, já viu uma mulher tendo uma criança? Tirando as exceções, dói muito, gente. É doloroso, né? Agora eles estão dando até anestesia. Mas houve um tempo que era seco mesmo, né? Mas ela sentia aquela dor, mas não havia sofrimento, porque ela tinha expectativa de pegar os filhos no braço. E a hora que o filho estava no braço dela, a dor sumia. Meu filho. Não havia sofrimento. E ela lembra da dor, ela fala, não, a dor do parto foi terrível. Mas não há sofrimento. Mas tem pessoas que não sentem dor nenhuma e por uma atitude de outra pessoa, guarda uma mágoa, que gera uma raiva, que vai para uma mágoa e vai pensar em vingança. Então, ela está sofrendo. Sofrendo. E a hora que ela consegue atingir o objetivo, que é machucar o outro, ela está criando para ela um momento que ela vai ter que parar e pensar e infligir a ela mesma uma dor. Porque a consciência dela vai acusar que ela errou. Porque muitas vezes o erro do outro vem por uma atitude, por uma fala nossa anterior. Mas a gente só lembra daquele erro. Mas muitas vezes é gerado por nós mesmos. Então, considerando a dor e o sofrimento como componentes dinâmicos do viver, faz parte da nossa vida, geralmente nós procuramos ignorá-lo ou adormecê-lo com medicamentos. Né? E aí vem a grande questão, por que sofremos e para que sofremos? Quando Deus nos criou, Ele colocou na nossa consciência, que é onde está a lei de Deus, né? As leis dele. Então, nós temos essas leis em nós. Porém, quando se pergunta na questão 614 do Livro dos Espíritos, né, sobre a lei natural, que é a lei de Deus, a espiritualidade responde, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e só ele é infeliz por se afastar dela. Então, os nossos sofrimentos são causados por nós mesmos, pelo afastamento que nós fizemos das leis de Deus. Nós nos afastamos. A lei de Deus é amor. Tudo que a gente faça que não tem esse amor envolvido, nós estamos afastando. Consequentemente, nós estamos gerando um sofrimento. Eles falam muito assim, mas Jesus veio para nos salvar. Vocês concordam? Jesus veio para nos salvar? Para nos tirar da dor? Concordo. Eu concordo. Vocês já viram um médico salvando uma pessoa? Ela chega arrebentada no hospital. Né? Daí o médico fala, tem que ir para a sala de cirurgia. Abre a pessoa, mexe aqui, mexe ali, arruma o que está quebrado, coloca no lugar. Não, tem hemorragia, sutura ali, faz isso.
Daí a pessoa, né, acorda, depois que a anestesia passa, ela desperta, olha para o médico e fala, obrigada, você me salvou. Mas ela está morrendo de dor. Dói tudo. E ela está falando, você me salvou. Essa é a salvação de Jesus. Ele veio, ele deu tudo, ele mostrou o caminho. Ele mostrou como agir. Mas a dor, para nos consertar, nós temos que passar. É como se fosse, né, uma cirurgia, é um tratamento. E num planeta de provas e expiações, onde a ignorância e a ausência do amor prevalece, eu não falo nem o mal prevalece, porque mal é a ausência do amor, então, onde há isso, há muita dor. Há muita dor. Então, a dor sempre é um alerta de que algo não vai bem, seja na nossa organização física, seja espiritualmente, seja psicologicamente, mentalmente. E as pessoas ficam assim, não vou no psiquiatra não. Não vou não. E vai na hora que você está já... Às vezes a pessoa tem apenas uma depressão. Vai no psiquiatra, não vou, não estou ficando doida. Mas na hora que ela vai ao extremo da depressão, que ela não consegue nem levantar da cama, que ela para de falar, que ela para de comer, eles catam ela e levam ela no psiquiatra. Mas para que ela chegou nessa dor imensa? Porque ela não tomou as providências devidas no momento certo, por preconceito. Puro preconceito. Porque a dor, se não fosse ela, a gente morreria por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Eu comecei a sentir uma dor na vista há um tempo atrás, né? E eu fui procurar o que era, e se eu não fosse operar de urgência, eu ia perder a vista. Mas logo que eu comecei a sentir e vi que havia uma diferença na minha visão, eu corri atrás do médico. E ele salvou minha vista. Doeu pra caramba, gente, mas salvou minha vista. Tá? Então, a gente tem realmente que reparar isso. Agora, dor é algo particular, uns vai sentir mais, outros vai sentir mesmo. E tanta dor e sofrimento, eles vão vir por causa de perdas de entes queridos, por doença, por injustiça, violência, ódio, inveja, desamor, ou seja, um rol imenso de coisas que demarcam o nosso viver. Vai trazer, porém, essas dores que eu citei aqui é um momento. O que a gente faz nesse momento? A gente vive o luto da dor. Mas brigar com uma pessoa leva o seu luto? Leva. Um lutozinho, mas leva. A separação leva ao luto? Leva. Não é só a morte de um ente querido que nos leva ao luto. O afastamento, né? A perda de um emprego, uma reprovação, algum sonho que nós não conseguimos realizar por um motivo que aconteceu no percurso, a perda de algum membro, tudo isso, uma doença grave, tudo isso nos leva ao luto. E ele tem que ser vivido. E ele tem 3 etapas. Primeiro é a negação. A gente não aceita, comigo não dá, isso não aconteceu. Eu já vi imagem de mães pedindo, o filho está lá morto no caixão e ela pedindo para ele, abre o olho, abre o olho. É a primeira fase do luto, ela está negando aquela morte. Depois vem a fase da raiva. A fase da raiva, você vai colocar a culpa. Aconteceu isso por causa de fulano, de Beltrano, por causa do hospital, por causa do médico, por causa do sistema, por causa dos políticos, seja o que for.
a gente vai arrumar o culpado. Essa é a fase da raiva. Mas nós temos a fase da barganha, da negociação, que é a fase que a gente começa, se ele não tivesse ido, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse agido. E depois dessa, vem a fase da depressão, da tristeza. Não é a depressão doença, é a depressão da tristeza. Como tudo hoje é depressão, né? A gente tem que falar depressão, tá? Necessariamente não é uma doença, é uma fase. E depois disso tudo é que vai vir a aceitação. Houve aceitação. Então, quando há aceitação, você consegue, né, continuar vivendo, sorrindo. Algumas situações, é lógico, a dor da perda de um filho vai estar sempre com ela. Mas ela aceita que o caminho foi esse. Por quê? E esse tempo de viver esse luto, né, não é um tempo pré-determinado. Tem pessoas que passam por ele em um mês, dependendo da situação. Tem pessoas que levam 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas o luto deve ser vivido. O que não se pode fazer é parar em uma dessas etapas. Então, a gente vê um rapaz, 2 irmãos que separaram, por exemplo, em 6 meses, um está levando a vida normal, brincando, vivendo, e o outro está em plena depressão, porque ele parou na fase da depressão, 17 anos. 17 anos depois, ele está sofrendo pela separação, está depressivo, está na cama. Ele não conseguiu superar aquela fase. Tem pais que perdem filho, que depois de 1, 2 anos, começam a trabalhar com crianças, começam a fazer coisas boas para jovens, e continuam vivendo, apesar de carregar dor. Outros ficam negando uma vida inteira e acusando Deus. Essa tendência que nós temos de estacionar em uma das fases é que se chama sofrimento. Então, sofrimento é nós não lutarmos por vencer essas fases. E nós ficarmos estacionados. É importante também a gente ver que no Evangelho de Jesus, todas as curas têm uma coisa que une todas elas. Que é o quê? O desejo de, o impulso, o esforço. O cego de Jericó jogou o manto dele para fora, ele ia perder tudo. A partir daquele dia ele não poderia mais pedir esmola. Se Jesus não o atendesse e não o curasse, ele iria não ter recurso nenhum para a sobrevida dele. No entanto, ele agiu, ele foi atrás. Mandaram ele calar a boca várias vezes, mas ele foi. Ele reagiu. Jogou o manto e foi até Jesus. Da mesma forma, Levi. Subiu, ele é baixinho. Ele não conseguia ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Ele subiu na árvore. Então, há uma atitude de sair da situação. Essa atitude nos tira do sofrimento. Mas mantê-la, negá-la, faz com que a gente fique em sofrimento uma vida inteira, a não aceitação de algo. Khalil Gibran, ele fala que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quando nós temos essa reação de ir atrás, nós estamos dando esse salto para os braços de Deus. E esse salto depende individualmente de cada um de nós.
Porque precisa de uma reação interna para sair do sofrimento. Dor nós sempre teremos nesse planeta, enquanto ele for de provas e expiação. Faz parte. É o nosso despertar, é o pastor metendo o cajado na gente, cutucando a gente, para a gente voltar para o caminho certo. Jesus é o pastor, ele tem que cutucar, para a gente voltar para o caminho certo, para a gente reagir à vida. A gente não pode se entregar, nós temos que reagir, né? E é muito importante, gente, a gente entender que a dor faz parte da vida. Não há como evitá-la. O sofrimento, não. O sofrimento pode ser diminuído e até evitado. Isso vai depender de cada um. Então, a gente pede a Deus, não que tire o sofrimento, mas que nos dê força para que a gente supere. A gente pede a Deus, não para resolver os nossos problemas, mas nos dar o discernimento para a gente encontrar a saída. A gente está com uma perda muito grande, uma frustração muito grande de um relacionamento, de uma perda de um filho, de uma mãe. A gente perde força para superarmos a nós mesmos e começarmos a ver no mundo as alegrias que Deus colocou para nós. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Então eu posso perguntar que todo mundo está sabendo tudo. Eu posso questionar. Ó, minha água está do lado de cá. Eu posso questionar vocês? Deu para compreender a diferença entre dor e sofrimento? O sofrimento, gente, todos nós também vamos passar, porque nós não somos perfeitos, não. Nosso orgulho ainda é muito grande. Mas tem como a gente ir nos contornando para evitá-lo. Dialogar mais também. Procurar um amigo, abrir o coração. Isso tudo é muito importante. Eu desejo a todos uma boa noite, que Jesus esteja no coração de cada um de nós.